Bom dia, gente. Gente, vocês repararam que essa semana eu dei o bom dia tudo trocado? Na segunda eu falei boa sexta-feira. Ontem eu falei. Não sei se eu falei o dia certo, tava em dúvida aqui, mas hoje eu vou falar o dia certo, porque hoje é quinta-feira. Então, bom dia pra vocês. Boa quinta-feira. Que bom que você já está aqui. Gente, eu me atrasei, sabe por quê? Eu estava em uma briga com a minha internet, sabe? Não sei como é que tá a internet de vocês, mas eu tava numa briga com a minha internet. Se o vídeo tiver meio ruinzinho, ou se por acaso ele parar no meio do caminho, não se assuste, é porque caiu a minha internet. Ela não ficou legal. Ainda desde a chuva de... Quando que choveu? Terça-feira, né? Aquela chuva de terça lá, minha internet ficou horrorosa. Mas estamos aqui mesmo assim. Vamos que vai dar tudo certo. Se por acaso, como eu já falei pra vocês, as coisas pararem no meio do caminho, você pode aguardar que ou eu vou retornar. E se eu já estiver no final, daí, amadinho, Deus, senhora, você. Pode ser hoje? Gente, assim, ó. Eu tô vendo que o pessoal tá chegando, tá mandando bom dia. Enquanto vocês vão mandando o bom dia de vocês, eu quero te fazer um convite, tá? Existe um projeto chamado Projeto Hope. Esse projeto, ele acontece em todo o Brasil, mas ele tá iniciando agora no mês de julho, vem lá do norte, tá? E aí, os líderes desse projeto, eles convidam profissionais, né? De qualquer lugar do país, que sejam especialistas nas áreas do qual eles trabalham, para dar para a população, de maneira gratuita, por 2 semanas, conhecimento dentro da área de atuação de cada profissional. Então, eu fui convidada para fazer parte desse projeto, do Projeto Hope, e aí eu vou estar por 2 semanas trabalhando com as pessoas do grupo do WhatsApp, porque esse projeto acontece pelo WhatsApp. Eu vou estar por 2 semanas trabalhando com essas pessoas sobre inteligência emocional. Se você quiser participar, ou se você sabe que o seu marido precisa participar, seu filho precisa participar, sua nora precisa participar, alguém que você conhece precisa participar, você precisa me dar um oizinho lá no meu Whats. Não adianta vocês me mandarem o número de vocês, gente. Você tem que dar um oizinho no meu Whats. Eu vou te passar o meu número agora e vou deixar meu número na descrição dessa live. E aí você tem que me dar um oizinho lá. Ó, o meu número é 54, porque é aqui de Caxias. O número é 992015601. Você me manda um oizinho lá. As pessoas que você quer que participe, você tem que me mandar o número dessas pessoas para eu acrescentar no grupo. Nós vamos ficar do dia 5 ao dia 19 juntos. Então, começa domingo, dia 5, aí passa uma semana, passa outra semana, aí no próximo domingo, que é o dia 19, até lá a gente vai ficar juntos. Nesse processo, todo dia a gente vai estar conversando sobre inteligência emocional por meio de mensagens, coisas que eu vou mandando para vocês. E durante esse período, nós vamos fazer 2 lives falando sobre inteligência emocional. Então, você precisa participar, a gente vai estar muito legal. Então, se você quer participar, ou você conhece de alguém que precisa participar, você tá com essas emoções um pouco bagunçadas, não tá legal, você gostaria de participar, entre em contato comigo, manda um oizinho lá pelo WhatsApp, porque esse projeto Hope acontece pelo WhatsApp, porque é um projeto que envolve o país inteiro. E aí, por exemplo, no meu grupo eu tenho pessoas do norte, pessoas aqui do sul, tá? Então, envolve muita gente, pessoas lá do nordeste, então envolve muita gente, tá? Então, quando você entrar no grupo, você tá num grupo que envolve pessoas do país todo. Então, é importante que você se organize para participar, tá bom? Dado esse recado, acredito que já deu tempo do pessoal entrar. Bom dia para vocês. Eu vejo aqui que algumas pessoas já me mandaram bom dia, porque, gente, eu amo receber o bom dia de vocês. Entra e manda bom dia pra Fran, tá bom? Ó, então a Fanny, bom dia, minha amiga, que bom que você veio. Seja muito bem-vinda. Dessa sua linda, bom dia. Inclusive, a Dessa já faz parte do grupo de inteligência emocional. A Dessa já fez o que eu falei, entendeu? Ela já me mandou um oizinho lá com o número dela e ela já faz parte do grupo. Bom dia, Adri. Bom dia, Mari. Bom dia, Vera. Bom dia a todos. Vaninha, minha querida, bom dia. Que bom que você tá aqui. E claro, ela, a minha maravilhosa avó. Bom dia, vó. Tudo bem? Vó, a gente atrasou por causa da internet, mas enfim, né? Vamos que vamos. Vamos orar, gente, pra gente estudar o capítulo 2 de Provérbios hoje? Convido você a fechar seus olhos pra gente falar com Deus, pode ser? Pai de amor, muito obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos dá a oportunidade de aprendermos de Ti. Obrigada, Senhor, por sempre estender as Tuas mãos sobre nós e por ser um Pai tão amoroso, tão bondoso, tão generoso, Senhor.
Agora nós vamos abrir a tua palavra. Ao abrirmos, Senhor, a tua palavra, nos dê sabedoria. E que esse conhecimento que nós vamos adquirir agora, que nós venhamos a praticá-lo durante o dia. Senhor Deus, por favor, Pai, transforma a nossa vida por meio de ouvirmos a tua palavra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Bonitões e bonitonas da Fran, lindos da vida. Olha só, a gente está no capítulo 2 do livro de Provérbios, tá? Ontem a gente teve um papo bem legal, assim, sobre o princípio da sabedoria, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. A gente conversou bastante sobre isso e foi, assim, um papo bem legal, tá? Hoje ele vem dando continuidade, porque até o capítulo 3 ou 4, se eu não me engano, de uma forma mais contextualizada. E depois, então, ele começa a falar aqueles provérbiozinhos, assim, que é uma frase e da qual a gente consegue tirar várias lições. Mas hoje, gente, no capítulo de hoje, ele apresenta 2 temas bem importantes, tá? Ontem ele começou falando sobre isso, sobre a importância da gente dar ouvidos aos conselhos dos nossos pais. Eu não sei vocês, assim, né? Eu não sei realmente vocês, eu não sei nem se seus pais ainda estão próximos a vocês, mas talvez muitos de vocês sejam pais. Há muita riqueza e muita sabedoria no conselho dos pais. Ainda mais se forem pais que buscam a Deus. Ainda mais se forem pais que oram, pais que estudam, pais que pedem a sabedoria. Então, existe muita sabedoria no conselho dos pais. E aí, o sábio, ele está falando agora no capítulo 2, ainda isso, tanto é que ele começa o capítulo falando assim, ó, filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, ou seja, ele começa falando, ó, filho meu, ele tá falando nesse contexto, né, de pais e filhos, dando continuidade ao que ele já falou no capítulo anterior. Ele fala, olha, se você aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos. Ou seja, se você pegar esse conselho que eu estou dando para você, se você ouvir os conselhos dos teus pais e colocar isso em prática, a sua vida vai ser diferente, tá? E aí lá no verso 2 ele vem falando assim, ó, para fazer atento à sabedoria o teu ouvido, ou seja, prestar atenção à sabedoria. Eu vejo às vezes os adolescentes, por exemplo, né? E eu penso, gente, quanta coisa essa criatura tá perdendo na vida do conselho dos nossos pais. Eu tenho 31 anos, tá? E eu ainda ouço e respeito o conselho dos meus pais. Meu pai, principalmente quando ele dá alguns conselhos, assim, ou quando ele chama a atenção, né? Eu ainda assim levo chamada de atenção dos meus pais, ainda. E isso, gente, acontece. Filho é para sempre. Você acha que seu filho ele vai precisar de você só enquanto ele é pequeno? Não, ele vai precisar sempre. E quando eu vejo alguns pais aqui pedindo oração pelos filhos, isso me comove, entende? Eu gosto de orar pelos filhos de vocês. Porque isso é importante. Então aqui ele tá falando assim, ó, pra gente prestar atenção e dar ouvidos a essa sabedoria, principalmente aos nossos pais. Aí ele fala assim, ó, para inclinares o coração ao entendimento. Quando na Bíblia se refere a coração, a Bíblia está falando sobre as nossas emoções. Ela está falando sobre dificuldades intelectuais. Ele está falando para o entendimento você colocar o entendimento na sua vida de forma tão prática, de forma tão lógica, que não é para você ir pela emoção, é uma prática, é um meio de vida, é ouvir o conselho do pai, da mãe, é absorver isso e colocar isso em prática, no meio de vida, tá? Olha, pais, a responsabilidade que vocês têm com os filhos de vocês. Você já parou para pensar nisso? Deus aqui, né, por meio do sábio, está validando a sua sabedoria. Deus aqui tá falando para você, ó, pais, vocês, os filhos têm que ouvir o conselho de vocês. Mas aí eu fico pensando, né, você tem que ser um pai que busca Deus. Você tem que ser um pai sábio, um pai que teme a Deus. Porque se você não for, você vai ser um tolo. E aí o seu filho, que deveria ter olhos em você, né, sábio, ele vai encontrar ali conselho de tolo. Então, cuidado, cuidado. E aqui eu já abro um parênteses, não é exatamente o que o capítulo tá falando, mas eu quero abrir um parênteses. Quando você tem uma responsabilidade da qual você não cumpre, ou da qual você por ela. Em algum momento da sua vida, você vai responder por ela. Então, se liga com isso, tá? É importante. E aqui ele continua falando
E se clamares por inteligência e por entendimento e alcançares a voz de buscares a sabedoria como prata. Prata aqui, gente, é a referência, mesma referência que ele usou no capítulo anterior, quando ele fala sobre o fio de prata, ele tá falando do conselho dos pais. Então ele tá falando aqui assim, olha que interessante. Se você por inteligência, e você pedir, você suplicar por inteligência e por entendimento, de se a prata, a sabedoria dos pais, e como tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor. Você percebe? Tem que haver em nós esse desejo de buscar, esse desejo de fazer o que é certo. Tem que haver em nós, de ouvir o conselho dos nossos pais, de ouvir o conselho dos sábios, de ouvir a palavra de Deus. Isso tem que estar na gente. Percebe? Se buscar e se clamar pela sabedoria. Gente, às vezes eu fico impressionada. Porque olha só, tem gente, tem ser humano, que é tão bom que você fica pensando assim, gente, como é que pode? A pessoa sai de um problema e entra em outro. A pessoa está sempre vivendo no meio de problemas. E são problemas que ela mesma cria por falta de sabedoria. Percebe? Então aqui quando ele fala amar por inteligência, sabedoria, buscar como a prata, falando do conselho dos pais, né? Como tesouro escondido. E aí você vai achar o conhecimento de Deus. Então, gente, lembra que eu falei para vocês? Sabedoria só tem aquele que tem. Se você não tem comunhão com Deus, muito difícil você vai ter sabedoria. Então, aqui quando ele fala assim, se você clamar e buscar por sabedoria, também tá falando do quê? Clamar e buscar a Deus. Então, isso aí que vocês estão fazendo agora de manhã, às 5h, agora não é mais 5h30, passado das 5h30, mas às 5 e lá vai pedra da manhã, você tá buscando por sabedoria. Isso é bom, entende? Tá aqui nossa fonte de sabedoria, é isso que a gente tá fazendo. E aqui, olha só que interessante no verso 8. Ele fala assim, ó, no verso 6, ele fala assim, ó, porque o Senhor dá da tua boca vem a inteligência e o entendimento. Que legal isso aqui, gente, eu achei muito legal. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e a escudo para os que caminham na sinceridade. Gente, há tesouros de sabedoria reservados para quem buscam. Há bênçãos reservadas para aqueles que buscam a sabedoria. Tu já parou para pensar nisso, o quanto isso é incrivelmente maravilhoso? Há a possibilidade de você assim, ó, tesouros acumulados de sabedoria. Para quê? Para quem busca. Busca como? Ouve o conselho dos pais. E aqui a gente pode fazer até uma referência quando ele fala assim, ó, que honrar pai e mãe, né? É o mandamento com promessa. Ou seja, gente, qual é a promessa de Deus quando a gente honra pai e mãe? Os nossos dias serão prolongados. Por quê? Porque eu vivo com mais sabedoria. Você entendeu? Você tá entendendo? Isso é maravilhoso. Para mim, ó, foi fantástico. Ele fala aqui, ó, acumular tesouros, né? Há bênçãos acumuladas para aqueles que buscam a sabedoria dos pais e principalmente do Pai Celestial. E eu também gostei de dar a palavra ali para os que caminham na sinceridade. Gente, caminhar na sinceridade é você ter força moral, sabe? É você caminhar no caminho reto. E aqui ele vai começar a falar sobre o caminho reto agora. Entendeu? É você caminhar no caminho reto, é você fazer o que é correto, é você se desviar do mal, é você viver com sinceridade. E aqui ele tá falando aqui de força moral mesmo, entendeu? Você fazer o que é certo porque é o certo a ser feito, entende? É você fazer o certo não porque alguém vai estar te olhando, ou não porque você vai ter um possível benefício, é você fazer o certo porque naquele momento é o certo ser feito. Por mais que pareça que você não vai ter benefício nenhum, por mais que pareça que você não vai tirar vantagem de nada, ainda assim fazer o certo. Por mais que ninguém esteja vendo, ainda assim fazer o certo. Isso é viver com sinceridade, é viver com força moral, tá? Das veredas do juízo e conserva o caminho dos santos. Agora ele está falando sobre outro conselho importante, o conselho de Deus. Ouvir o conselho de Deus. Ouvir o conselho de Deus é importante. Às vezes nós pensamos, o ser humano, né? Às vezes o ser humano pensa o seguinte, que o conselho de Deus, Deus falou que é preto,
Mas eu acho que é cinza. Então eu vou viver como cinza, não vou viver como preto. Aí lá na frente se dá mal. E não adianta, gente, uma hora ou outra a gente acaba se curvando para aquilo que Deus falou. Porque é real, é verdade, entende? É aquilo e Deus. A gente não tem muitas opções em relação a isso. Quando Deus fala, gente, ele falou, ele é o Deus da sabedoria. E lá no 9 fala assim, ó. Olha que interessante, eu vou ler agora alguns versos falando sobre essa questão do caminho reto. Olha só que legal. Gente, se você não tem sua Bíblia aí, pega a tua Bíblia. É Provérbios capítulo 2, tá? Lá no verso 9 agora. Então, entenderás a justiça, o juízo, a equidade, todas as boas veredas. Tá falando dos caminhos. Porque a sabedoria entrará no teu coração. Quando ele fala de coração, não tá falando de emoções, tá falando aqui, ó. Faculdades intelectuais, tu vai viver com sabedoria. Não vai ser uma coisa emocional ou de momento. Não, é um meio de vida, tá? E o conhecimento será agradável na tua alma. Ou seja, bom para ti. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará para te livrar do caminho mau, dos que deixam as veredas da retidão para andar pelos caminhos das trevas. Gente, olha para mim. É muito ruim você viver na escuridão. Você não saber o que está acontecendo. Você vê as coisas pela metade. Tem gente que vive na escuridão porque acha que é confortável, mas não é. Aqui tá falando aqui, ó, andar nas trevas, viver sem luz. Gente, viver aquilo que Deus falou, não viver ao contrário daquilo que Deus falou é em trevas. Não adianta. As pessoas que não seguem o conselho de Deus, as pessoas que não seguem o conselho de Deus, elas vivem na escuridão. E viver na escuridão não é bom. Elas não têm integridade, entende? Não tem, pensa comigo. Tem como o ser humano que está entregue aos seus próprios desejos, e quando eu falo desejos, não falo só de sexuais, tá? Falo também de sexuais, mas todos os desejos. Tem como a gente ficar entregue ao nosso próprio desejo e ainda assim alcançarmos crescimento moral, intelectual e tudo mais? A gente precisa de Deus, entende? Nós precisamos de Deus, gente. Aqui vem falando assim, ó. Que se alegram em fazer o mal e folgam com a perversidade dos maus, seguem as veredas tortuosas e se desviam dos seus caminhos. Então aqui ele vem falando, olha aqui, ó, não é pra você andar com esse tipo de gente, não é nem pra você ser esse tipo de gente, andar pelos caminhos sem luz, na luz, gente, não é pra andar em trevas, é o conselho do sábio. E aqui ele entra agora num outro assunto legal, que é o assunto que ele encerra o capítulo. Ele começou depois ele falou sobre as vantagens, né? Quando você ouve o conselho de Deus, aí falou pra gente não andar no caminho dos maus, nos caminhos escuros, caminho daqueles que não amam a Deus. E aqui, agora a partir do verso 15, não, a partir do verso 16, ele vai falando algo bem interessante. Ele fala assim, ó, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras. Ele está falando aqui agora na questão de andar, de se relacionar, de dar vazão ao desejo sexual com pessoas que não seguem o caminho de Deus e que, aqui ele vem falando, né, a mulher adúltera. Aqui ele está falando sobre a questão da sedução. E por 7 vezes vai aparecer essa expressão no livro, tá? Quando ele fala sobre a mulher estrangeira, é porque não que não é para você se relacionar com pessoas de outras nacionalidades, não é isso, mas aqui nesse contexto ele vem falando, por quê? Porque a mulher estrangeira, ela não servia a Deus, os deuses, então se envolver com essas pessoas, né, não era agradável. E aqui ele vem falando sobre várias coisas, mas a principal e que me chamou mais a atenção, tá lá no verso 19, que ele fala assim, ó, 18 e 19, né? Porque fala assim, ó. A qual deixa o amigo da sua mocidade, Deus, porque a sua casa se inclina para a morte, as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão, não atinarão com as veredas da vida. O que ele está falando aqui, gente? Se envolver nesse tipo de relacionamento, focado na sedução, em que não há força moral, em que não há respeito nem busca a Deus. Quando você se envolve com isso, isso destrói a tua saúde emocional. Então, olha o conselho de Deus pra gente, não se envolve com esse tipo de gente.
sabe? Não faça isso. Não dê livre passagem aos teus desejos carnais. Cuidado com isso. Isso não gera enobrecimento. Isso é ruim para você. Entende? Aí aqui depois ele vai falando assim, ó. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem. Agora ele vem falando pra gente o que a gente tem que fazer. Aí ele fala, ó. Pelos caminhos dos homens de bem, é para você guardar a vereda dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Aí ele vem falando, mas o perverso será eliminado da terra e os aleivosos serão desarraigados. Gente, o que ele tá falando aqui? Certo, entendeu? Foi o seguinte, procura seguir o conselho dos pais, procura entender que há bênçãos para quem faz isso, não anda em caminhos tortuosos, em caminhos do mal, e cuidado com o tipo de relacionamento que você tem, porque os relacionamentos que nós temos, principalmente esses que envolvem na questão relacionamento conjugal, ou enfim, eles sugam muito da nossa energia. E aí, ao sugar muito da nossa energia, usei uma expressão errada aqui, sugam muito de nós, sugam muito da gente, né? E aí, ao você se envolver com pessoas assim, que não andam no caminho de Deus, que são pessoas que andam por caminhos tortuosos, que talvez o seu relacionamento está com base na sedução, essas coisas vão tirar de você a sua saúde emocional. Então, quando você faz isso, você está abrindo caminhos para a sua infelicidade. Mas, ao mesmo tempo, ele fala, mas se você ouvir, se você andar no caminho da retidão, você aqui tá falando, né, sobre a promessa, você vai herdar, mas não só futuramente, agora você já começa a viver melhor, tá? E, gente, assim, ó, eu trabalho com relacionamentos e eu vejo todos os dias as consequências de relacionamentos que ou não estão dando certo, ou iniciaram de um jeito ruim, ou por N motivos. Então, assim, eu vejo as consequências disso. E quando a Bíblia fala, evita andar por esse caminho, ela tá falando a verdade pra gente, tá? Então, na sua família, com o seu cônjuge, com o seu namorado, com o seu noivo, com noiva, né? Com quem você pretende se casar, adquira o hábito de buscar a Deus. Gente, se Deus fizer parte do seu relacionamento, as coisas vão dar certo. Entende? Imagina um triângulo aqui, ó. Aqui, 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 um triângulo, tá? Um triângulo. Aqui em cima tem Deus. E aqui embaixo tá o esposo e a esposa, ou o namorado e a namorada, enfim. Quanto mais perto eles estiverem do topo, que é Deus, mais perto eles estão um do outro. Ó, tá cada um aqui embaixo. Deus tá aqui em cima no topo. Quanto mais perto eles estiverem de Deus, olha aqui, ó, mais eles se aproximam. Então, Deus precisa fazer parte do teu relacionamento, do namoro, do teu noivado, do teu casamento. Deus precisa fazer parte. Tá bom, gente? Esses foram os conselhos do sábio para hoje. Amanhã, no capítulo 13, eu convido você a acordar cedinho pra gente meditar também. Pega esses conselhos, conversa com Deus, fala, Deus, é um negócio difícil fazer tudo isso aí que a Fran falou, mas me ajuda. E faça isso, gente. Não há vitória, não há sabedoria, não há vantagem alguma em você viver diferente daquilo que Deus falou para você viver, tá bom? Então, pensa nisso e eu tenho certeza que os seus dias serão melhores. Certo, gente bonita? Ó, beijo para vocês, tá? Vamos aqui ver os pedidos de oração, onde a gente já vai orar. E depois aí, vocês estão liberados para um dia abençoado, em nome de Jesus, ok? Vamos ver aqui se tem pedido. Eu vi que a Adri, ela continua orando pela família, pode deixar a família. Vamos ver aqui, a Diane escreveu. Bom dia, Diane. A Dessa já escreveu o emocional, né? Isso. Peço oração pelo meu irmão. Ele tem depressão profunda e não aceita tratamento. Estamos muito preocupados com ele. Ele mora sozinho e longe de nós. Vamos orar pela família da Adri, pelo irmão da Mari. Pode deixar, vamos orar pelo irmão da Mari. Bom dia, agora a Ale. Bom dia, Fran. Eu peço oração por mim e pelo meu filho João Victor. Pode deixar. Um abençoado dia para todos. A gente vai orar pelo João e pela Ale. Vamos orar pelo irmão da Mari. E vamos orar pela família da Adri. Ok? Vamos ver se tem mais algum pedido aqui. Não. São esses pedidos que nós vamos orar por esses pedidos agora. Então, eu convido você a fechar os seus olhos pra gente falar com Deus, tá bom? Depois aí da oração não sai, que eu quero sempre dar aquele tchauzinho especial pra vocês, tá?
Vamos orar? Pai de amor, muito obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por nos dar esses alertas e por nos falar, Senhor, que sempre há vantagem em fazermos o que é certo. Pai querido, nos ajude a ouvirmos os bons conselhos dos nossos pais. Nos ajude, Senhor, a buscarmos conselho neles também. Pai querido, nesse momento, eu te agradeço por essa mensagem e também te peço, Pai, nos ajude a vermos as vantagens de andarmos no teu caminho, que possamos não querer estar no caminho tortuoso, no caminho de trevas, mas que haja em nós um desejo de andar em retidão, de acordo com aquilo que tu queres de nós. Senhor Deus, também nos ajude a mantermos bons relacionamentos, para que eles não venham tirar a nossa saúde emocional. Ajuda-nos, Senhor, a ter essa força para conseguirmos viver. Senhor Deus, também agora, de forma muito especial, nós queremos interceder por algumas pessoas. Queremos interceder pela família da Adri. Senhor, que eles sejam abençoados por Ti, que haja, Senhor, neles o desejo de Te buscar e que eles possam, Senhor, entender que se o Senhor fizer parte dessa família, as coisas serão diferentes. Então, ajude essa família, Senhor, por favor. Também, Pai, quero orar nesse momento pelo irmão da Mari. Ele tem depressão profunda, Senhor, e tratamento. Senhor Deus, o fato dele não aceitar recorrer a Ti como a única solução. Ajuda o Senhor. Proteja-o do mal sobre ele. Coloca, Senhor, os teus anjos na casa dele, para que nenhum mal aconteça. Proteja o Senhor dele mesmo. Proteja, Senhor, de todas o mal que possa acontecer e principalmente, Senhor, fala o coração dele para que ele busque ajuda, para que ele possa melhorar. Cuida, Senhor, desse homem, por favor. Pai querido, também pedimos de uma forma muito especial pela Ali e pelo João. Abençoa, Senhor, eles, mãe e filho, né? Que eles possam entender cada dia mais a necessidade que tem de Ti. Transforma o coração deles. Senhor, e o João, eu não sei qual a idade do João, mas que ele possa entender a importância de seguir o conselho dos pais, de ser um filho que se volta para os pais e não de ser um filho rebelde, mas que ele entenda, Senhor, a importância do bom relacionamento com os pais. Então, Senhor, eu te peço por esse menino. Toca no coração dele, Senhor. Trabalha na vida dele para que ele seja cada vez mais um bom filho e também, Senhor, esteja próximo de Ti. Dá sabedoria a Ali para conduzir a família e que eles possam viver bem. Senhor Deus, nós te pedimos hoje um bom dia na Tua companhia. Por favor, Senhor, estenda as Tuas mãos sobre nós. Nos dê a paz que precisamos, principalmente nesse coloca, Senhor, as mãos sobre nós e nos dá a Tua paz. São pedidos que fazemos, não somos merecedores. Amém. Bem, gente bonita, olha só. Que bom que você ficou comigo até o final. Não esquece de compartilhar o vídeo. Gente, tem que compartilhar o vídeo porque é importante, tá? É importante para os outros, sim, mas é mais importante ainda para você. Lembra que a gente já falou sobre isso? Então, compartilha, tá bom? Convida mais pessoas para assistirem as nossas lives, compartilha os vídeos, as lives, que vamos fazer a nossa parte, né? Lembrando, se você quiser participar do projeto, você tem que me mandar um oizinho, não adianta você me mandar o seu número. É você que tem que mandar um oizinho lá para eu conseguir colocar você no grupo do WhatsApp, tá? O meu número é 54, porque é Caxias do Sul, 992015601. E aí eu aguardo o seu contato, tá bom? Muitos beijos para vocês, fiquem com Deus. Obrigada a todos que passaram por aqui. A Isabel, o Jacó, a Miriam, a Ale, a Mari, a Yara, né? A Dessa, a Diane, a Vanessa, a minha avó, a minha mãe, a Vaninha, a Adri, a Fanny, né? Todo mundo que passou por aqui. Um grande beijo para vocês. Tenham todos um bom dia. Não esquece de compartilhar e nós nos vemos amanhã às 5:30 da manhã no capítulo 3 do livro de Provérbios. Beijos para vocês e até mais. Tchau, tchau.